tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar da Disney, de animações da Disney, mais especificamente como que eles conseguiram fazer a transição da animação 2D tradicional para a animação 3D, que é o que faz mais sucesso hoje em dia na Disney. Até se a gente for parar pra pensar, os live actions às vezes tem muitos elementos dessa animação 3D. Como foi que eles foram de Branca de Neve e os Sete Anões para animações como Frozen, ou até pro remake live action do Rei Leão, que na verdade é uma animação 3D fotorrealista. Essa é uma história bem legal que envolve a Disney, envolve outros estúdios, e sim, a gente vai falar da compra da Pixar que rolou no meio dessa história aí. E esse vídeo tem o patrocínio do Telecine direto pela internet, que tem um catálogo imenso de filmes que você pode ver online. Lá tem, por exemplo, uma listona de filmes da Disney, inclusive várias animações que eu vou citar nesse vídeo, como, por exemplo, os clássicos 2D, tipo Mulan e Dumbo, clássicos da Pixar que influenciaram a história que eu vou contar aqui, por exemplo, Monstros S.A., além de outros filmes da Pixar, como Wall-E, e tem filmes que são um exemplo dessa transição aí da Disney pro 3D, por exemplo, Dinossauro e Enrolados. Então, com o Telecine você vai poder sentir exatamente quais são as mudanças que eu vou mencionar nesse vídeo, e tudo isso pela internet. Até a assinatura é feita diretamente pela internet e você ainda ganha 7 dias grátis para experimentar. Se você quiser aproveitar esses dias grátis, clica aqui no link na descrição. Queria agradecer ao Telecine e bora pro vídeo. Vamos pensar nos últimos filmes lançados pela Disney, longas-metragens animados. Se você quiser descontar o Rei Leão dessa lista, porque ele é chamado de live action, tudo bem. Vamos pensar nas animações chamadas de animações. Algumas delas aqui. Teve Detona Ralph 2, Moana, Zootopia, Big Hero 6, Frozen, Detona Ralph 1. Aí se a gente cava um pouco mais, a gente acha um filme do Ursinho Puff em 2011, mas meio que nessa época a transição pro 3D já tava feita, sabe? Por quê? Porque a gente teve Enrolados em 2010, que meio que foi a transição das princesas do 2D pro 3D. A gente teve aí a última princesa Disney 2D, que foi em 2009, a Princesa e o Sapo, a Tiana. Ou seja, já faz 10 anos que a última princesa Disney em 2D foi lançada. A partir de 2010 e de Enrolados, as princesas da Disney são em 3D. Mas eu tô me adiantando na história, porque antes disso teve um período aí em que as coisas coexistiram, tanto o 2D quanto o 3D. Mas vamos voltar. A Disney faz animação 2D pra cinema desde os anos 30, com Branca de Neve e os Sete Anões. Essas animações sempre foram tradicionalíssimas, a Disney foi muito conhecida por fazer animação, até aquela coisa que a galera fica pensando, qualquer filme animado que faz mais sucesso, as pessoas pensam que são da Disney. Um exemplo muito básico disso é a Anastasia, que era da Fox, e todo mundo achava que era da Disney. Mas então, a Disney por muito tempo fez os seus filmes animados. É lógico que a empresa ao longo das décadas investiu em live action também, começou a fazer outras coisas, mas aí depois de altos e baixos e tudo mais, a Disney tava bombando de novo. Foi o período da renascença da Disney. Eu falei desse período, se eu não me engano, no vídeo de The Thief and the Cobbler, que é difícil falar thief, vai estar linkado aqui na descrição, mas basicamente é um período em que a Disney voltou a olhar para animação como um dos seus principais produtos. Então, desde o Ratinho Detetive, que foi bem, a Pequena Sereia, que foi estrondoso, aí a Bela e a Fera, que foi o primeiro filme animado a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Então a Disney tava bombando. Foi nessa época que a gente teve Rei Leão. Só que aí uma coisa aconteceu. Na real, algumas coisas aconteceram. A primeira é que foi lançado Toy Story. Toy Story, esse longa todo em animação 3D, que era uma coisa impensável, assim, revolucionária. E até hoje a gente considera Toy Story algo revolucionário na indústria. E o lançamento de Toy Story, lá em 95, abriu muitas portas, porque agora era possível fazer uma animação toda em 3D. Apesar de ser muito caro e muito difícil, era possível. E a Pixar seguiu fazendo isso. Todas as suas animações aí pro cinema eram 3D. Enquanto isso, a Disney lançava aí seus últimos filmes da fase final da Renascença. Então tinha Mulan, tinha o Corcunda de Notre Dame, tinha Hércules. Aí lançou Tarzan, que acho que costuma ser considerado o último filme dessa fase mesmo da renascença da Disney, porque aí a Disney começou a não ir tão bem assim. E não é que a Disney tava ignorando a existência do 3D, tá? Porque eles já tinham trabalhado até com 3D como produtora e tudo mais, eles se envolveram na produção de Tron. Tron é de 82 e é considerado pioneiro nesse uso de animação por computador. Só que era uma coisa tão avançada pra época que os computadores nem conseguiam fazer animação, eles tinham que fazer frame a frame no computador e aí sim tirar foto da tela do computador numa câmera de cinema, porque não tinha como eles passarem pro filme, era muito doido. Enfim, a Disney não ignorava essa tecnologia
tecnologia. É que pra eles o filme animado era aquela animação 2D. Até que, depois que a Pixar lançou um monte de coisa que deu super certo e que foi mó legal, a Disney decidiu fazer seu próprio longa-metragem 3D, que era Dinossauro. E o legal é que Dinossauro, apesar de ter sido lançado no ano 2000, é um projeto muito mais antigo do que isso. É um projeto que surgiu lá no final dos anos 80. E a ideia inicial era fazer um filme em stop motion. Ou seja, eles iriam esculpir e fotografar tudo. Mas eles decidiram fazer animação 3D. E aí foi aquele esquema que a gente conhece bem classicão de 3D, que eles têm que criar o modelo e tudo mais, fazer o esqueleto por baixo de tudo, blá blá. Que é basicamente o que acontece hoje em dia também. Toda animação 3D você tem que construir os ossos por baixo da animação, pelo menos que eu saiba. Não sei se já evoluíram além disso, talvez sim, me digam aí nos comentários. Mas você tem que realmente construir o bicho de dentro pra fora pra aí ele conseguir se mover com mais naturalidade. E aí depois que você põe os detalhes e tudo mais. Então eles já usavam esse sistema pra fazer os dinossauros. E o legal no filme é que as paisagens eles pegaram live action. Eles filmaram lugares reais de selva ao redor do mundo pra mesclar com esses personagens animados digitalmente. E o resultado pra época é um negócio impressionante. Ele realmente é muito legal e tudo. A história, pelo que eu me lembro do dinossauro, eu não sou a maior fã, porque era uma história ok, divertida, porém não foi um filme que mudou minha vida. Mas eu lembro de assistir esse filme quando era criança e ficar maravilhada com, cara, como que eles conseguiram fazer isso? É tão realista, tão maravilhoso. É lógico que quase 20 anos depois a indústria avançou muito mais, então o que Dinossauro fez parece baby step, sabe? Mas até aí, se a gente for ver o primeiro Toy Story e comparar com Toy Story 4, também houve uma evolução absurda nesse período. E ok, Dinossauro não foi super bem com a crítica, mas também não foi muito mal, não foi o suficiente pra Disney decidir passar de vez pro 3D. Eles continuaram fazendo longas 2D, por exemplo, A Nova Onda do Imperador, Atlantis. E assim, A Nova Onda do Imperador foi bem de bilheteria, mas não tanto. Atlantis foi mal de bilheteria. E enquanto eles estavam fazendo isso, a concorrência tava bombando com os filmes 3D. Ali no começo dos anos 2000 teve Shrek, teve a Pixar com Monstros S.A. E olha, gente, teve o primeiro Oscar de melhor animação em 2001. Shrek levou e a Disney não foi nem indicada. Ou seja, a rainha da animação não foi indicada ao primeiro Oscar de melhor animação, tá bom pra vocês? Aí logo depois disso também teve a Era do Gelo, que bombou. E a Disney começou a perceber, cara, talvez essas animações 2D não sejam o futuro mais. Talvez o futuro seja 3D. Eles continuaram fazendo 2D, mas eles praticamente fecharam um dos estúdios de animação 2D que eles tinham pra focar principalmente em animação 3D. Alguns resquícios aí de animação que saíram foram Lilo e Stitch, que acabou indo muito bem. Foi o melhor depois de Tarzan, ou seja, 3 anos depois de Tarzan, eles finalmente conseguiram fazer alguma coisa que fizesse um pouquinho de sucesso. Mas aí chegou 2005 e a Disney lançou o Galinho Chicken Little. E cara, não sei vocês, mas eu tenho uma memória muito mais vívida de Lilo e Stitch do que do Galinho Chicken Little. Eu acho que foi um filme que ficou mais marcado. E não sou só eu que digo isso, as críticas do Galinho Chicken Little costumam ser piores do que as de Lilo e Stitch. Mas Lilo e Stitch, que foi indicada ao Oscar, que foi elogiado pela crítica e não sei o que, fez 273 milhões de dólares nas bilheterias. Enquanto Chicken Little, que é um filme que não foi indicado ao Oscar de melhor animação e foi meio gongado pela crítica, fez 315 milhões de dólares na bilheteria. Então acho que a Disney pensou, cara, é isto. Acho que o caminho é o 3D, porque tá bombando mesmo, é o que as pessoas estão fazendo. E enquanto isso também os outros estúdios estavam fazendo suas animações 3D. Inclusive quem que tava bombando ainda? A Pixar. E aí a Disney fez o quê? O que ela faz hoje em dia com muita frequência, naquela época também fazia, mas não tão escandalosamente assim. A Disney foi lá e comprou a Pixar. Foi um acordo de troca de ações ali, mas se estima que a compra tenha custado 7 bilhões e meio de dólares quase. Uma coisa engraçada é que o Steve Jobs, que ele era dono da maior parte da Pixar, ele se tornou um acionista gigante da Disney. Ele tinha tipo 7% das ações da Disney por causa dessa troca. Então em 2009 eles lançaram A Princesa e o Sapo, que foi a primeira animação tradicional 2D em 5 anos da Disney. A última tinha sido Nem que a Vaca Tussa, e que não foi super bem. E era, gente, um filme de princesa Disney. Princesa Disney bomba, né? Tem música, foi indicado ao Oscar e tudo mais. E ele fez 267 milhões de dólares de bilheteria. Isso parece muito dinheiro e realmente é, mas pra níveis de Disney não costuma ser. Os orçamentos da Disney são muito altos, até pra animação tradicional. Porque às vezes as pessoas pensam que a animação 3D é mais cara que a animação 2D. E às vezes isso é verdade. Mas a animação 2D não é qualquer desenhinho não que se faz sozinho, é muito caro. Só o orçamento da Princesa do Sapo foi de 105 milhões. Ou seja, o filme se pagou, mas ele não lucrou tanto assim. E aí chegamos em Enrolados, que pra mim é o ponto de virada. Porque antes, com Chicken Little e tudo mais, a Disney tava experimentando, entendeu? Aí Enrolados era oficialmente, assim,
estamos mergulhando de cabeça no 3D. Porque filme de princesa, a identidade da Disney estava sendo transformado em 3D. E não só o 3D, hein? Teve uma outra mudança mais editorial que veio com Enrolados, não uma questão de mídia e formato, mas sim da história, que é a sobrancelha meio assim. Que eu tenho um vídeo que é muito legal aqui no YouTube, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que fala sobre como essa sobrancelhinha, assim, de tipo um personagem meio maroto, que tem alguns elementos de anti-herói e tudo mais, como isso rolou e fez muito sucesso na DreamWorks. Então, por exemplo, Shrek, depois Megamente e tudo mais. E Enrolados incorpora no material de divulgação e também na história, pra trazer alguns elementos mais espertinhos e tudo mais e bombar. Seja lá se foi esse elemento ou se foi a animação, que tava muito linda, 3D, blá blá blá, Enrolados arrecadou 591 milhões de dólares, ou seja, dobrou a bilheteria de A Princesa e o Sapo, sendo que teve apenas um ano de espaço aí entre os dois filmes, então o público, se você for pensar, é mais ou menos o mesmo. Aparentemente as pessoas estavam mais predispostas naquele momento a consumir mesmo o filme 3D. Claro que, como eu falei, tem outros fatores envolvidos, mas a Disney decidiu apostar no 3D de vez e aparentemente deu certo pra eles. Em 2013, essa aposta com certeza se pagou, porque eles lançaram Frozen. E, cara, Frozen foi o primeiro filme animado da Disney a bater $1 bilhão de bilheteria. Foi, assim, um sucesso estrondoso, todo mundo cantando Let It Go pelo mundo inteiro. E esse ano foi muito marcante, porque, além disso, foi um ano que a Disney decidiu demitir 9 dos seus animadores 2D. Ou seja, realmente, galera, estamos entrando no 3D, não precisamos mais tanto de 2D assim, tchau. E, realmente, numa reunião de acionistas, o Bob Iger, da Disney, disse que eles não estavam com nenhuma empresa naquele momento trabalhando em animações tradicionais 2D, que atualmente não fazia parte do sistema deles. Talvez eles pudessem voltar no futuro? Talvez, mas por enquanto eles não estavam pensando nisso. E assim, as animações 3D estão indo bem de bilheteria pra Disney. Big Hero 6 foi o filme de animação com maior bilheteria de 2014. Zootopia bateu 1 bilhão de bilheteria. Moana, que é outro filme com uma princesa em 3D, bateu 600 milhões em bilheteria. Então, cara, a Disney tá arrecadando muito com os filmes 3D. Então, eu acho muito difícil eles voltarem a fazer longa de animação. Curta pode ser, por exemplo, teve Paperman, que foi bem de crítica e tudo mais. Não se faz dinheiros milionários, bilionários até, com curta-metragem, infelizmente. Então talvez eles dediquem o 2D pra animações assim mais projetos de amorzinho, sabe? Que no caso seriam curtas. Porque pensando friamente, é muito difícil colocar 100 milhões de dólares em um projeto de animação tradicional, sabendo que o mercado não tem consumido tanto esse conteúdo. E eu sinto muita falta das animações tradicionais da Disney. É lógico que eu gosto das em 3D também, e eu entendo o motivo delas estarem sendo feitas agora, principalmente. Mas é aquilo, se eles quiserem lançar uma ou outra 2D de vez em quando, eu não vou reclamar, não. Digam aí nos comentários a sua animação favorita da Disney, seja 2D ou 3D. Se você gosta dessa transição, ou se você queria que mantivessem o tradicional mesmo, deixa tudo aqui nos comentários. Lembrando que tem o link pro Telecine pra você testar 7 dias grátis aqui embaixo também na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!